sou o Edson. E eu sou a Vitória Albuquerque. Estamos apresentando aqui o videocast do Ed, Já Pode Empreender. Estamos aqui com Aleph Furtado, sócio fundador da Creative. Bom, Aleph, eu gostaria de começar pedindo para você falar um pouco de como se deu o surgimento do seu negócio. Pronto, eu vou começar falando da parte somente da Creative, que acho que é o que realmente a gente que interessa na conversa, mas a gente pode sim passar por outros negócios, né? Mas eu tive a ideia antes da pandemia, né, eu tive a ideia de criar identidade visual com meu primo, né? E assim foi, a gente passou 1 mês, 2 meses e aí ele pulou fora do barco. Isso acontecendo, eu tive 2 escolhas, né? Eu tive 2 decisões para tomar. 2 caminhos, no caso. Um era pular do barco também, abandonar o navio, né? Ou continuar. E eu nunca fui um cara que gostei muito de desistir, então sempre fui muito além, né? Então eu continuei e foi crescendo o negócio. A gente contratou a primeira pessoa e foi vendendo mais. Só que eu sabia que era um algo além, aí a gente foi cada vez mais aumentando o patamar do que a gente entregava e de nível de cliente. Não só a quantidade, mas o nível também. Hoje eu priorizo muito mais a qualidade do cliente do que a quantidade dele. Mas basicamente foi isso, né? Então a gente fez essa questão, ele saiu, aí eu continuei sozinho, ele saiu por questões pessoais e, enfim, foi crescendo o negócio. Conseguiu andar. Foi a Creative teu primeiro empreendimento ou tu já teve, ou já, não, corta. A Creative, ela é teu primeiro empreendimento? Não, eu desde criança sempre procurei ter negócios, né? E assim, mesmo que fosse indiretamente, eu não sabia o que era dinheiro ainda, não tinha contato nenhum. E um dos primeiros negócios que eu tive, até muitos colegas se recordam, foi vender roupas de marca, né? Só que não original mesmo, sendo a primeira linha, réplica muito, muito boa mesmo. E eu tive esse negócio e aí eu comprei, fiz um empréstimo, aí eu vendi, foi em janeiro, até antes, um pouquinho antes do carnaval, até um pouquinho da primeira, segunda semana de fevereiro. E eu vendi e aí no carnaval eu estourei o dinheiro todinho, pensei que o dinheiro era todo meu, né? Só que não era, aí eu descobri, tem o dinheiro da empresa e tem o meu salário, né? Uhum. Aí eu quebrei o primeiro negócio aí eu comecei eu senti dinheiro de fato, né? Consegui pagar o que eu devia para abrir o negócio, comprar as roupas iniciais e tudo. E quando eu iniciei de fato, assim, entendi mesmo como funcionavam as coisas, foi depois da quebra. Né? Então, depois que eu quebrei, eu fui entender de fato muita coisa. Então, o que era o dinheiro, a gestão, um pouco de gestão financeira, um pouco de vendas e um pouco sobre amizade também. Muita gente, quando vai abrir negócio, pensa muito nos amigos, né? Mas o seu principal ponto é que em muitos negócios que você abre, não vão ser os seus amigos que vão lhe dar o tal suporte ou o tal apoio que você espera, muitas vezes. Uhum. Eu esperava isso. Aí eu quebrei minha cara por isso, porque assim, eu vendi 95% para pessoas assim, totalmente desconhecidas. E onde eu ia, eu sempre lavava uma linha de roupa, né? Sim. E assim, do nada eu fazia umas 3, 4 vendas, vendia, tipo, sei lá, em uma conversa, 300, 400 reais, muito fácil para pessoas que não me conheciam. Desconhecidas. E para amigos isso era bem complicado, então já fica uma quebra aí que quando você vai abrir algum negócio, conte com todo mundo, não somente com seus amigos, mas conte com o familiar, conte com primos, conte com o amigo do primo, enfim, uma infinidade de gente que é o principal ponto. Pode falar. É que eu sempre sou curiosa e eu quero muito saber sobre isso. De onde foi a ideia que teve de montar a Creative? De onde foi? Pronto, vamos lá. Aí eu vou após a loja de roupa, né? Após essa loja de roupa que eu abri, começou a pandemia, se eu não me engano. Começou a pandemia e eu comecei a ingressar, não, um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a ingressar mais na área de vendas, porque do próprio negócio em si que eu já tinha gostado, eu sabia que o que ia dar dinheiro no momento era vendas. Nesse momento eu acho que eu ainda estava no 9º ou 1º ano. Ainda no ensino médio? Acho que antes até. E eu sabia que trabalhar com vendas ia dar resultado, sabe? E eu gostava muito dessa veia e tal. Eu vi que do negócio que eu tive, por menos que tivesse sido o tempo, o que eu dei mais certo foi vendas. Então eu sentava aqui com vocês, aí do nada eu botava a mala em cima da mesa aqui e aí eu ia te vender umas 3, 4 blusas sem tu perceber. Mas
Depois desse negócio de roupa que eu tive, eu ingressei para trabalhar como vendedor. Então, eu trabalhava como vendedor em uma agência de marketing e minha função era que em 30 segundos de ligação eu convencesse o empresário do outro lado a confiar em mim, ter conexão em mim, para que ele tivesse assim, para que eu pudesse fazer a venda para ele um pouquinho depois, né? Persuadir, Duas né? semanas depois. Então, assim, às vezes hoje tem pessoas que falam que eu falo muito rápido, mas é por conta justamente dessa época, eu passei muito tempo fazendo isso e era 30 segundos apenas que, assim, ou depois de 30 segundos, ou eles viravam na cara, ou ele soltava os cachorros em cima da gente, ou ele dava uma chance. Aí você tem que ter resiliência para continuar. Mas aí depois desse negócio, eu fui trabalhar em um coworking, aí depois depois das roupas, né? Não, vou tentar trabalhar com roupa de novo. Aí eu abri uma marca e a gente fez um lançamento, deu super certo, foi muito massa mesmo. Isso foi na pandemia? Foi na pandemia. Inclusive a marca, a primeira estampa, a primeira roupa da marca foi uma frase em inglês que era basicamente vai dar tudo certo. Era justamente para dar essa questão Da pandemia também, né? Que foi uma frase muito comentada, né? Isso, exatamente. Eu lembro. E aí deu muito certo, né? Só que assim, eu senti que eu já quis colocar a marca além da loja de vender roupa só, porque a marca já é algo mais profundo, algo mais além, né? E eu sempre busquei algo mais além, um porquê mais forte, né? Então, eu botei a marca, mas aí eu tava precisando de financeiro no momento, né? Naquele momento. E a marca, ela é algo muito massa, né? Inclusive, deixo os parabéns pra Carpenocten, que é um colega meu. E assim... A gente já entrevistou ele aqui, o Caio. O Caio, né? Isso. O Caio, deixo os meus parabéns para ele, porque assim, a marca é algo que no momento ela não vai lhe dar tanto retorno, mas quando ela se perpetua ao longo do tempo, aí ela dá muito retorno. Então, para que você tenha resiliência para aceitar e dar tempo ao tempo... ganhar nome, né? Isso, ganhar nome é o difícil. E aí você vai conquistando. Então, eu já coloquei a marca justamente para isso, é algo além já do que eu já tinha feito antes. Mas, da mesma forma, eu senti que ainda não era o além que eu queria, o porquê que eu queria, né? Então, aí eu parei, aí eu fui trabalhar, aí eu tive um negócio de empada com a minha namorada, que hoje é minha noiva. E aí eu tive um negócio de empada, a gente vendia empada, e enquanto ela fazia as empadas, a gente fazia as empadas à tarde, e aí eu saía para entregar de bicicleta à noite, de final da tarde para a noite. Então, assim, entregar empada de bicicleta 9 horas da noite na Sapiranga, por exemplo, já aconteceu umas 3, 4 vezes isso, e era muito perigoso. E enquanto eu estava na bicicleta fazendo a entrega das empadas, eu estava geralmente numa call no Google Meet, participando do processo seletivo de uma outra empresa, para trabalhar com outra empresa de vendas. Aí acabou que deu certo, eu passei tudo, a Clara ficou sozinha na empada, mas aí ela parou, porque é realmente muito pesado mesmo, trabalhar com alimentação e comida é muito difícil. Por conta da boca do fogão, e é muita coisa, as coisas se vencem algumas vezes se você comprar demais, enfim, é uma logística bem difícil de trabalhar. Depois disso, aí teve a parte que eu vendi Little Tree também, depois disso, se eu não me engano. E aí eu entrei no marketing digital. Aí depois que eu entrei no marketing digital, aí eu trabalhei muito com afiliado, vendi muito com afiliado também. Para todo o Brasil, conheci gente do mundo todo. Foi bem na época da pandemia, assim, lockdown bem cruel mesmo. E depois que isso tudo aconteceu, eu voltei para a história inicial. É algo a mais. Eu não queria passar o resto da minha vida, por exemplo, ou grande parte do meu tempo vendendo o custo dos outros somente pelo dinheiro, porque eu acredito que é muito mais além disso. Eu acredito que é sobre protagonismo. Então, a parte do protagonismo, ela me pega bastante, porque assim, é sempre um porquê é mais forte. E aí, dentro da parte de marketing digital, aí eu tive a ideia de começar a identidade visual para negócios. Eu e meu primo, aí começou essa história. Aí ele saiu, aí eu dei continuidade, mas sempre foi indiretamente, porque assim, eu dava continuidade, só que ao mesmo tempo eu fazia uma faculdade, eu fazia algum outro trabalho, então sempre eram uns 3 braços meus que estavam ocupados, digamos assim, Tinha né? várias coisas. Com várias coisas. E aí, quando começou a crescer de fato a empresa, né? Fazem mais ou menos 6 meses, de fato, assim, que eu trabalhei de fato mesmo, porque assim, eu trabalhava na Creative, em uma empresa, que eu era gerente comercial e vendedor, e fazia faculdade. Nossa. Então era bem puxado mesmo. Cada turno era uma coisa diferente. Isso, e eu gosto muito desse negócio, sabe? Só que, assim, tem hora que, Cansa. assim, cansa muito.
cansa muito. Então, e principalmente na época que eu fazia engenharia, que eu trabalhava de manhã e de tarde, estudava à noite. Então, tu já fez engenharia também? Já tinha feito engenharia. Então, por exemplo, já acordei várias vezes, isso era lockdown, então era online. Já acordei várias vezes, 3 horas da manhã, só tinha eu na aula do Google Meet. Aí o bicho, não vai dar, passei uma semana, em uma semana aconteceu isso as 3 vezes, não dá. E eu sempre fui um cara que me esforçava, mas não dava, porque tinha um ponto que você... Era complicado. Muito E aí, resumindo, qual parte eu tava? Nem esqueci agora. A ideia. A ideia Do teu negócio, do marketing. Pronto, a ideia do marketing, né? E aí essa parte do marketing digital, como vendi para muitas pessoas, aí eu sempre acreditava nesse algo além, e aí a gente começou a empresa, meu primo saiu e eu dei continuidade sozinho, mas sempre foi com essas 3, sempre tive 3 coisas ao mesmo tempo, faculdade, o meu negócio, que era para ser meu mesmo, e algum outro negócio, porque assim, o meu negócio de fato, como eu não focava nele, eu não tinha a lucratividade que eu desejava, então eu procurava minha sobrevivência em outros meios. E tem um ponto, por que eu fazia isso, né? Porque assim, do ponto de vista, tem diferentes pontos de vista aqui. Por conta que eu fazia isso, tem dois caminhos, né? Um é porque ou eu era burro, porque eu não focava no meu negócio, que eu tinha um ouro nas mãos e não sabia aproveitar, ou aí essa que é a verdade, que eu morei só, então por conta de morar só, então alimentação, Tem que se virar sozinho. aluguel, enfim, tudo isso. E nessa época eu ainda não tinha carro, então era um custo a menos. Então essa parte de morar só, eu precisava realmente de dinheiro para que eu conseguisse me manter, né? Então, depois de um tempinho, eu decidi sair dessa empresa que eu era gerente comercial e vendedor, tava me sugando muito, e eu sempre fui um cara que me entregava muito, então era para eu passar lá 4 horas, ou era 6 horas, mais alguma coisa assim, mas eu chegava 1 hora da tarde e já teve vezes que eu saí 3, 4 horas da manhã e, tipo, não era meu trabalho, sabe? Eu fazia porque era um além, eu sempre gostei de fazer mais. Mas eu decidi sair, por questões pessoais também, né? E decidi focar no meu negócio. Eu saí, aí acho que era mais ou menos agosto do ano passado, alguma coisa assim. Era já depois das férias, mais ou menos. Ou era nas férias, enfim, não tô lembrando agora. Mas eu saí... Recente, faz mais ou menos uns 6 meses só isso. Eu saí, e quando eu saí, fui trabalhar em casa. Aí eu passei um dia em casa tentando, não, vou focar no meu negócio aqui. Aí eu até passei, antes disso acontecer, nesse meio período de um dia para o outro, eu passei a madrugada, quase a madrugada inteira conversando com um colega, que ele tem uma empresa de vendas e ele queria me colocar como gerente comercial para que em 6 meses eu virasse sócio dele dentro da empresa. Uma empresa já se tornando grande, já bem legal mesmo. Mas aí em conversa, ele é muito amigo, eu também, bicho, se tu tem um ouro nas mãos, acho que tu tem que aproveitar o teu maior potencial no teu negócio e tal. Beleza, vamos fazer isso. E aí eu acreditei, saí super focado. Focou mais. Tinha acabado de sair de um trabalho, ou seja, o meu próximo mês, ele era incerto. Eu não sabia se eu ia ter dinheiro pra pagar minhas contas ou se eu ia ter dinheiro pra comer, de verdade. E aí eu saí, fui pra casa. Aí eu tentei trabalhar nesse outro dia, eu tentei trabalhar em casa super focado, mas depois de um tempo, se vocês perceberam, eu passei muito tempo fora de casa, trabalhando fora de casa. Sim. Quando você volta para trabalhar em casa, e eu já tinha um costume de trabalhar em casa na época do marketing digital, mas aí depois dessa época eu comecei a trabalhar em outros locais presencialmente, ou seja, fora de casa. E eu ia para casa para dormir. Então quando eu fui trabalhar em casa, a única coisa que eu tava com vontade de fazer era dormir, meu corpo tava entendendo como se eu estivesse com sono, isso em um dia. Aí eu, cara, não vai dar certo. Aí na noite desse dia que eu trabalhei em casa, focando no meu negócio, aí eu parei pra pensar e falei assim, cara, não vai dar certo. Preciso de um lugar pra trabalhar. Aí, 2 dias depois, eu aluguei um espaço. Só com o dinheiro que eu tinha mesmo, eu aluguei um espaço, que é coworking. Ou seja, coworking já tem ar-condicionado, cadeira, mesa. Já é todo ambientado. Pronto, aluguei o espaço. Nessa época eu já tava com 4 a 5 pessoas na equipe. Então aluguei o espaço e eu não sabia do próximo mês. Eu assim, vou confiar na minha intuição de vendas aqui, seja o que Deus quiser. Mas deu tudo certo. Aí eu comecei a trabalhar de fato na empresa. Foi nessa época de fato que eu saí da faculdade e comecei a focar e meus únicos braços são focados somente na empresa hoje. Né? E por conta desses 6 meses, muita coisa andou mês a mês, semana a semana, dia após dia. As coisas, se vocês perceberem, é uma coisa muito rápida, né? As minhas coisas é bem assim, do dia pro outro. Muitas vezes. Algumas coisas, eu sei que algumas coisas não podem acontecer de um dia pro outro. Mas foi muito rápido mesmo, que assim, em 6 meses a gente
cresceu quase que 20 vezes em relação a alguns números, porém, sempre tentando manter a operação mais enxuta possível, para que a lucratividade seja maior. Então, nesses 6 meses, eu pude aprender muito mais sobre a parte comercial e gestão, que são os pilares que a gente atua hoje, além do marketing, que a gente já tem uma equipe dedicada a marketing, e esses 2 braços, comercial e gestão, é comigo mesmo nas empresas. Pois é, tu fica em qual setor? No marketing ou... Não. Assim, por incrível que pareça, eu gosto muito de marketing, mas eu acho que o principal ponto do cara que empreende, ele tem que entender e, assim, baixar um pouco o ego para entender que ele não é bom em tudo. Então, assim, eu já era bom em marketing, mas hoje tem profissionais que, assim, dão de 10 a 0 em mim, porque os caras são feras mesmo, né? Então, a gente tem a gerente comercial, a diretora de projetos, a produtor criativo, tem os designers, enfim, que consegue fazer a máquina girar do marketing. Já no meu lado, eu faço mais a questão de consultoria. Então, que é dentro da parte da gestão e comercial. Só que a gestão e a comercial não é o suficiente para o negócio crescer. Aí tem o marketing gerando demanda para que isso aconteça. Aí a gente começou a formar esse modelo numa lucratividade legal. Aproveitando até isso que tu falou, eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre os nichos que vocês atuam. Tu estava me falando que são 3 pilares, né? O comercial, a gestão e o marketing. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, como funciona. Pronto, vamos lá. A gente se posiciona hoje como empresa de marketing, não como agência. Eu vou explicar primeiro isso, depois passo porque realmente para a tua pergunta de fato. Mas vocês já tiveram contato com a agência de marketing? Não. Mas vocês já ouviram falar alguma coisa a respeito? Eu já ouvi falar sobre algumas empresas de marketing aqui, mas tipo, mais especificamente sobre marketing digital. Entendi. Vamos lá. Por que a agência de marketing ela se diferencia de algumas coisas, mas ao mesmo tempo ela não é tudo que a empresa precisa? Acho que você já ouviu falar sobre NPS e NHS? Já ouvi falar do NHS. Do NHS, né? Que é o quanto você é essencial para o seu cliente, tipo isso. E o NPS é o seu nível de satisfação que você tem para o cliente. Bom, a agência de marketing ela faz um NPS bom, mas o NHS não é tão bom. Então, se é uma agência de marketing digital, por exemplo, ou só de marketing, mas que se posiciona como agência de marketing, mas na prática é digital, somente na parte digital. É basicamente posts, assim, os entregáveis, né? Então é muito a questão das postagens. Por conta disso, você não é totalmente essencial para o cliente. Então, de todos os nichos, se isso acontecer, se a empresa estiver ruim, ela vai precisar cortar custos. E uma das primeiras empresas que vai ser cortada, um dos primeiros custos vai ser o marketing por conta do NHS, que não é tão alto. Eu não preciso disso para sobreviver, né? A questão da agência. E eu parei de me posicionar como agência, porque eu entendi isso e comecei a me posicionar como empresa de marketing, justamente por conta dos pilares. Porque quanto mais essencial for na vida do cliente, mais difícil será ele de me largar. E assim, hoje a gente tem clientes de mais de 2 anos com a gente. E isso prova que assim, tem clientes que eu tenho, na verdade, que eu já tive também, que trabalharam com empresas durante 1 mês, durante 2 meses, durante 5 meses. Mas isso é porque não se perpetua. O trabalho ele começa 100% e aí vai regredindo de muitas empresas. A nossa sempre mantém um padrão, sempre entregando além dos 100%. A gente sempre entrega a mais. Não tem a questão de baixar a nossa produtividade. Isso é um ponto muito importante na fidelização do cliente. Com certeza. A diferença que você mostra. Um dos indicadores que mede isso é churn rate, que é a taxa que você perde clientes, mais ou menos a taxa. É muito medido em serviços, mas tem produtos também. Serviços por conta que da recorrência é maior. Produtos nem tanto, né? Você compra uma vez, compra outra, raramente compra outra, indica. Então não tem tanto isso, mas nos serviços tem. E aí hoje a gente foca na questão dos 3 pilares, porque assim, quanto mais essencial a gente for, melhor. Porque a gente sempre entrega muito, a gente consegue entregar mais resultado de uma forma melhor, de planejamento melhor. E o cliente fica comigo. E quando a gente entende isso, muda a nossa comunicação, muda a nossa proposta de valor, muda nosso escritório, faz fotos melhores, ajusta o nosso valor na parte comercial na hora que eu estou vendendo para o cliente. E aí quando eu mostro o preço, ele acha que é muito barato, sendo que já é um valor bem elevado, entende? Como é a captação de clientes de vocês? Hoje eu não faço. Hoje eu tive... eles chegam. Eu não tenho essa necessidade mais de ir atrás. Justamente por conta que eu prefiro a qualidade do que a quantidade. Então, sei que tem um cliente muito bom, que assim, ele não vai ocupar muito o espaço mental da minha equipe e o meu.
e não vai dar tanto trabalho e que a gente consegue trabalhar tranquilamente por uma lucratividade massa. Mas os clientes menores, às vezes que pagam menos, às vezes enchem mais o saco. Isso tem muito. Mas é muito isso. Eu não vou atrás, mas eu já fui muito. Dentro da Criativa a gente já teve 2 vezes o setor comercial, que eram, das 2 vezes que teve, eram 5 pessoas ligando, né, para outras empresas. E, cara, não tive tanto resultado com isso. E, inclusive, deixa para, enfim, para alguém que esteja passando por isso. Não tive tanto resultado por isso, pois não é, assim, a galera que estava ligando não eram profissionais de vendas, obviamente. E a comissão era boa, era ótima. Porém, é um processo de conexão. Então, você tem 30 segundos para convencer a pessoa de e confiar em você, né? A pessoa tem que confiar em mim para que passe um tempo comigo na ligação. Se isso não acontecer, tchau. E a galera que vinha, daí não gerava um processo de conexão tão grande e acabava desistindo. Isso aconteceu 2 vezes que eu abri esse processo de vendas no setor comercial nosso, interno. Assim, de um mês entrar 2 clientes para 5 pessoas ligando, eu acho muito pouco. E aí eu vi que não estava dando certo. E eu vi que 100% dos clientes que a gente tinha era de indicação. Então a gente executava muito bem o serviço e a indicação ocorria naturalmente, que é o que a gente chama de boca a boca. Então, a pessoa que faz lá é bom e tal, tipo isso. E hoje é exatamente isso que eu trabalho, só que tem uma questão que quando a gente fala de vendas, tem uma questão que programa de indicação de cliente. Quando a gente fala programa de indicação de cliente, eu faço com que um cliente, eu entrego o máximo do meu serviço e quando ele está no ápice dele, ele me indica para alguém, que é tão bom quanto. Então, hoje eu não preciso tão mais a necessidade de estar indo atrás, porque assim, vai se vendendo por si só. Então, muitos clientes que a gente tem, por exemplo, a gente tem um cliente que é já voltando para a tua pergunta dos nichos, que é de beach tênis, que é uma arena de beach tênis. O público dele é a mais, é muito empresário, médico e tal. Quando a gente chegou, deu uma semana, todo mundo percebeu que a gente tinha chegado. E não foi nem só por mídias digitais, por tudo. Então, tudo mudou, muita coisa. Então, muita gente percebeu e perguntou e indicou. E aí, como eles indicaram umas 5, 6 pessoas para a gente em torno de uma semana, e como estava com a capacidade produtiva cheia, eu tive que negar essa galera. Então, a gente negou os clientes, assim, foi isso, aconteceu em dezembro. A gente negou esses clientes e, enfim, para dar atenção nos que a gente realmente queria, né? Mas voltando para os nichos. Cara, hoje a gente tem nicho de diferentes nichos. A gente se posiciona hoje como empresa de marketing empresarial. Quando a gente fala isso, marketing empresarial, ela pega o marketing digital, o marketing offline, o buzz marketing, o marketing viral, o marketing de conteúdo, inbound marketing, outbound marketing, tanto marketing a gente fala só da parte de marketing. E a parte comercial é outra chibata de coisa. E a parte de gestão também. Então, falando em nichos, a gente tem contabilidade, tem empresa de beach tênis, tem distribuidora de varejo, tem roupas, tem um cliente nosso que eles não fazem a aposta esportiva, eles vendem a probabilidade. Então, eles são programadores que construíram um sistema de inteligência, tipo inteligência artificial, que consegue definir probabilidades para que dê certo a sua aposta em alguma outra ferramenta. Então, tem esse também. A gente já teve programa de emagrecimento, já teve programa de médicos, já teve... Cara, muita coisa, assim, de nichos, diferentes nichos. E o mais importante disso é que, assim, se eu me especializar em só um nicho, é muito bom. Porém, se eu conseguir desenvolver o que a gente conseguiu, uma maneira de atender todos, é melhor ainda, né? Então, a gente conseguiu desenvolver isso. Dentro da parte de gestão comercial e marketing, o marketing já era algo que a gente estava acostumado a trabalhar, então a gente consegue pegar qualquer nicho. A parte comercial, nem tanto. Mesmo que eu já tinha experiência e sempre gostei muito da área, sempre estudei muito sobre, a parte comercial, ela depende de outros fatores. Por exemplo, se você tem vendedores, já muda. Se teu negócio é digital, muda. E se você se todo o teu sistema for dentro do WhatsApp, muda. Se tu não tiver um sistema de CRM, muda também, porque a gente tem que construir um. Se tu não tem canais de vendas necessários para atingir o faturamento que tu deseja e a lucratividade que tu deseja, é outro problema. E aí, só dessa parte comercial. Da parte da gestão, da mesma forma. Então, por exemplo, uma empresa de contabilidade já tem um problema de gestão de tempo de funcionários. A produtividade, por exemplo. Uma empresa de, por exemplo, automação, tem problema em achar essa galera. Então, o que a gente vende hoje é muito personalizado. Aí já entra em outro ponto que a gente tem hoje. Não temos pacotes ou planos, como muita gente já tem. Por conta é feito, então? Pronto, a questão do pacote ou plano, vamos lá. Se tu for na Smart Fit hoje, vai ter 2 planos. O plano Smart e o plano Black. Sim. Né?
E a mesma forma que se 10 amigas tuas forem, vai ter o plano Smart e o plano Black. Quando a gente fala de empresas, toda empresa é diferente, principalmente de vários nichos. Se a gente atender só um nicho só, teria como a gente fazer planos, porque a gente vai entender exatamente as deficiências da empresa. A dor de cada um. Quando a gente fala de vários, não tem como definir um plano ou pacote que prometa um certo resultado. Isso não existe. Então depende do cliente. Isso não existe, porque assim, a tua empresa tem, dentro da análise SWOT, né? Da tua empresa, ela tem forças e fraquezas que a tua pode não ter. Pode ter menos fraquezas e mais forças. A gente tem que saber jogar com isso. Então, dentro do nosso escopo comercial, uma das coisas que a gente bate muito na tecla é a análise SWOT, porque a gente tem que pegar, aí tem a SWOT cruzada também, né? A gente tem que pegar as oportunidades que tem no mercado com as suas fraquezas para fazer com que a gente diminua mais as suas fraquezas. E as ameaças com as suas forças, para saber como que a gente pode diminuir isso cada vez mais. É uma das análises que a gente faz. Isso está misturando o gestão, o comercial e o marketing, dentro da análise SWOT de uma empresa. Não tem como, assim, colocar todo mundo, toda empresa é um organismo vivo. Não tem como a gente colocar todo mundo num pacote ou plano. Não existe. Então, a gente faz hoje personalizado. Então, de acordo com a tua necessidade exata, a gente propõe um escopo comercial para ti. Só que, aí por conta disso, eu preciso primeiro de uma reunião de briefing contigo, onde eu vou perguntar de tudo do teu negócio. Vou perguntar do teu custo, do teu faturamento, dos teus custos principais, teus custos indiretos, o que é que tem ao teu redor que tu pode aproveitar, tua geolocalização, teu público. Pergunto tudo, absolutamente tudo. É realmente uma consultoria, só que só um briefing de consultoria. Para tu poder trabalhar diretamente. Isso, exatamente. Porque se eu não souber isso, eu não tenho como propor um escopo que vai transformar o teu negócio. Sim. Hoje, em negócios de clientes, a gente fala de recorde de faturamento, onde o recorde que ele tinha atingido, o nosso recorde foi 101 mil. Pelo nosso planejamento, em 3 meses, ele consegue bater 120, assim, muito fácil, em 3 meses. Mas por conta que, assim, não é um pacote. Se fosse um pacote, eu não conseguiria fazer isso. Assim, tu acredita que isso seja o diferencial da tua empresa? Cara, hoje nosso diferencial também, porque eu vejo que outras empresas não fazem isso, mas o grande diferencial da nossa empresa hoje é a questão dos 3 pilares, que é marketing, comercial e gestão. Muito dificilmente mesmo, eu sei de um concorrente no Brasil que trabalha com isso, mas não vai até a gestão, é uma empresa que é de São Paulo, que é uma concorrente minha. Começou na parte marketing e trabalha um pouco a parte comercial. Trabalha um pouco não, trabalha bem a parte comercial eles. Mas a parte marketing, comercial e gestão, não, hoje eu não conheço. Inclusive, por conta disso, que eu acredito muito e tenho plena certeza que é nosso diferencial, a questão dos 3 pilares para as empresas, o marketing comercial como frente de crescimento e a gestão como frente de organização. Então, você cresce organizado, é uma maravilha. Mas assim, a promessa é grande, porém o resultado tem que ser maior ainda, entende? Eu não posso prometer algo que eu não consigo. Mas é bem por aí. Mas eu acredito sim que é um diferencial muito grande. E de concorrente que eu tenho hoje, eu acredito que é só um mesmo que trabalha essas 3 frentes, que tem uma promessa como a minha, Que é de São Paulo. que é de São Paulo, é somente ele. Mas aqui em Fortaleza tu é o único que trabalha essas 3. Que trabalha marketing empresarial não, sei de outros. Mas que trabalha essas 3 frentes sim. E, inclusive, as próximas contratações que a gente vai fazer já vai ser não relacionadas à parte de marketing, mas à parte de consultoria. Porque a parte de marketing eu consegui colocar uma equipe que, assim, eles são incríveis. E a parte comercial e gestão eu preciso de um braço pertinho de mim para que preste suporte também. Então, a nossa próxima contratação, muito provavelmente, vai ser já um consultor de negócio, um consultor empresarial, que trabalha essa parte e essa frente. Porque eu vou precisar de um auxílio aí. Com a demanda. Tu destaca muito esses 3 pilares, mas eu gostaria de entrar um pouco mais no teu mérito pessoal, de como foi para ti migrar do marketing digital, que tu disse que foi onde tu iniciou, até esses 3 pilares que, querendo ou não, demanda muito de ti. Né? É uma coisa, querendo ou não, complexa, até porque, como tu falou, o diferencial da tua empresa é exatamente vocês trabalharem nessas 3 frentes. Então, eu gostaria de saber um pouco mais como foi isso. Pronto. Decorrente da experiência que eu tive com outros negócios e que eu sempre estudei muito mesmo a parte de administração e gestão, e que eu também já, não esqueci de falar essa parte, mas eu também já gerenciei um supermercado de mais ou menos
15 funcionários. Então, a parte de gestão, mesmo que seja financeira ou de pessoas ou de times, eu já tinha um certo conhecimento. E a parte administrativa. Então, por trabalhar muito a parte comercial, ser gerente comercial, ser vendedor, trabalhar com vendas durante muito tempo, já vendi de tudo. Carro, imóvel, empada, Little Tree, roupa, marca, aprendeu de tudo. tudo. A parte comercial e a parte... E assim, hoje meu negócio é o meu próprio vendedor, né? Então, a parte comercial foi construindo ao longo do tempo aí e a parte da gestão em outros negócios. Em cada negócio que eu tive e toquei, eu sempre tive esse olhar um pouco de gestão. E também de lendo um livro, então deixo até a indicação de um livro, que é o livro dos negócios. É um livro que que não se lê, se estuda. Então você não, é um livro que, tem aquele livro da psicologia, livro da filosofia, tem um livro dos negócios, mais ou menos assim, capa dura, azulzinha. É um livro que você lê 2 páginas, você passa 2 dias para entender as 2 páginas e conseguir aplicar. É realmente uma mentoria gigantesca o livro. Então, quando você começa a pegar bons livros para entender, outro livro bom de indicação que eu posso deixar, Gestão de Alta Performance, que é de gestão, que o Don da Intel, CEO da Intel, usou para crescer a Intel. Usou esse livro? Aí ele usou essa metodologia que ele criou e escreveu o livro. Sim, entendi. Ele é o autor. E esqueci o nome dele agora, me fugiu da mente. Mas são conhecimentos que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E a parte da gestão, a gente está colocando agora em 2023, mas ela é depois de depois de 5 anos que eu tive de contato com empresas, reconhecendo, conversando com o empresário, tendo, assim, durante 3 anos foi pouco contato que eu tive, mas foi grandes lições. E depois de 2 anos, era lição atrás de lição. Então, comecei a conviver mais por conta da empresa e pude entender mais das dores dos empresários e consegui ir desenvolvendo e estudando durante esse tempo para que hoje conseguisse atuar nos 3 pilares. Entende? Mas é muito disso. Então, é muito sobre ir atrás mesmo. E essa questão que eu falei do além, né? Do porquê, do protagonismo. Acho que no final das contas não é só pelo dinheiro. Então, trabalhar pelo dinheiro é ótimo, é maravilhoso, porque você consegue se manter, você consegue comprar suas coisas. E é muito bom, né? Você ir no shopping, comprar as coisas com seu dinheiro é maravilhoso. Mas eu acredito que não é só sobre isso. Se fosse só sobre isso, eu teria ficado no mercado de lançamentos, no marketing digital, como afiliado, ou como dropshipping, que o pessoal fala muito hoje. Mas eu acredito que é sobre um protagonismo, é algo além. Eu quero deixar uma marca no mundo. A forma que eu vou deixar isso não vai ser eu olhando para o dinheiro, vai ser a consequência do que eu vou estar construindo. Mas eu acredito muito nisso, piamente nisso. Eu acho que é muito sobre uma sensação de pertencimento e não tem nada melhor do que para você se sentir com essa sensação de pertencimento que você ter algo seu, né? Com certeza. Eu acho que demais, isso te completa demais. Essa questão me completa demais. E eu sempre tive como exemplo o porquê que eu fiz engenharia, explicar um pouco, né? Que eu comecei a gostar. Eu tenho um tio que ele conseguiu abrir uma empresa com essa frente e mas ele nunca estudou engenharia. Acho que ele tem até o ensino médio, se eu não me engano, algo assim. E ele conseguiu abrir essa empresa de engenharia. Poxa, engenharia é massa. Só que depois do tempo, não é engenharia que é massa, é a administração. E também tive um cliente que ele foi até o 6º ano do Ensino Fundamental 2. Sim. Ele abriu uma empresa que com 1 ano estava faturando 1,5 milhão. Nossa. A gente trabalhou durante 2 anos. A gente trabalhou durante 2 anos na empresa dele e de 1,5 milhão a gente fez tudo na empresa dele. Tudo que eu tinha de serviço a gente fez. Inclusive a parte da consultoria e gestão a gente foi conseguindo conciliar dentro de empresas clientes. Eu tive a ideia, não, se a gente fizer isso aqui. Então foi pegando essas oportunidades, como eu estava falando, né? Então aí eu comecei a ter mais contato e as coisas estavam fazendo dando certo e tal. Então a gente trabalhou durante 2 anos e 1,5 milhão que ele faturava, ele começou a faturar quase 3,5. Depois de 2 anos, o faturamento mais do que duplicou, né? Então, ele tinha até a 6ª série do Fundamental 2 e já tinha empresa faturando 3,5 milhões. Aí o cara é um protagonismo, porque assim, tipo assim, ele não tá fazendo aqui pelo dinheiro, a história dele é linda, 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 linda mesmo. Mas é algo além, ele acredita em algo além. E se você pegar qualquer outra pessoa grande hoje no mercado, o cara vai entender que é algo além. E a questão quando você acredita nisso, você tem que acreditar muito na questão da humildade. Por conta que é muito importante, eu se acho. você não for humilde, mesmo que quando chegue lá na frente, mesmo depois de todo o protagonismo, você vai se vangloriar do seu próprio protagonismo.
E isso daí também eu não acho muito legal. Eu acho que todo mundo tem uma inspiração. Tu tem alguma? Tipo, pra montar teu negócio. Tenho. Quem é a tua inspiração? Quando eu comecei, eu li um livro que mudou minha vida, que é Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Sim. Sabe qual é? Sei. Ele fala sobre pontos de inflexão que você tem em determinadas situações da sua vida, você tem que decidir uma coisa ou outra. E essa decisão ela vai mudar completamente a sua vida. Então ele ensina como você identificar esses pontos de inflexão e como tomar a melhor decisão. E eu li esse livro e eu comecei a estudar mais sobre a história do Flávio Augusto. E esse livro também é sobre a história dele. Então as decisões que os pontos de inflexões que hoje fizeram ele se tornar um bilionário e vender a empresa no ápice de faturamento dela, esse foi uma decisão muito importante que ele teve, mas foi a decisão mais correta que ele teve na vida. Então, uma inspiração que eu tenho para mim hoje é o Flávio Augusto como um empresário, como um pai, como um empreendedor, né, também, e pessoa. Porque vejo que em uma conversa com ele, com um rapaz do marketing digital, que é o Ryan Santos, não sei se já ouviram falar. Já ouvi falar dele. Já falou. O Ryan Santos falando, não, eu quero ter um Lamborghini, um Ferrari e tal, mas aí a questão, e falando muito sobre mulheres e tudo, e o Flávio Augusto falando, não, bicho, mas se você precisa de uma Ferrari ou uma Lamborghini, você precisa, para que as pessoas olhem para você, é como se você não tivesse algo interior que chamasse a atenção delas, então você precisa de uma coisa para chamar a atenção das Como pessoas. se você não tivesse identidade. É como se você não tivesse identidade ou como se o melhor que você tivesse era um bem. O negócio em si, É, né? isso. E aí, isso aí bate na questão da humildade. Então, que ele pode ter 15 carros daqueles se ele quiser. Porém, ele prefere, assim, a inteligência dele e o que ele sabe é mais importante do que ele tem. O que mais chama atenção é ele, não o objeto. Não do o que carro. ele tem, isso, exatamente. Então, o que ele tem de bem, no caso. E o que ele tem de intelectual. Então ele é a tua inspiração, né? É demais, inspiração, assim, como falei, como pessoa, como essas questões de humildade, eu sempre me baseio muito com isso, e de crescimento, né, o cara, no ápice da empresa, ele vendeu a empresa, a Wise Up, né, então, quando ele vendeu, ele sabia que, do ponto que ele estava no pico, de lá era só para cair, aí ele vendeu muito caro, a empresa baixou o nível de mercado, ele comprou mais barato, de novo, depois de um tempo, e depois subiu a empresa de novo. Ele fala que estabilidade não existe, né? Ou você sobe ou você tá descendo. Estabilidade não existe. Inclusive, é um tema bem legal para se falar, por conta que tem muitas pessoas que acreditam nisso, né? É uma falsa sensação. Então, se você trabalha em uma empresa, mesmo que ela seja gigante, vou dar um exemplo da Americanas, estabilidade não existe. Porque por mais estável que você acha que você está, às vezes vem um tsunami e ele derruba, você não sabe nem o que ele atingiu. E a única coisa que você pode fazer perante a isso, acho muito importante, né? Tipo assim, o que fazer perante a isso, né? É você tentar procurar meios do e se isso acontecer. Então, tem um plano aqui para caso isso acontecer, mas sem esquecer que o plano não é a principal prioridade. Então, hoje eu trabalho em uma empresa, por exemplo. E se a empresa quebrar, essa probabilidade, ela tem que desistir. Eu tenho que saber o que fazer. Nada certo na vida. Eu tenho que saber o que fazer, porque senão você pega de surpresa e pode tomar uma decisão ruim. Entende? Uhum. Ela falou um pouco sobre as inspirações e me veio uma coisa à mente. Eu queria saber se tu teve, assim, de forma mais direta, alguém que tu considera teu mentor. Tipo assim, tu falou muito sobre tuas experiências pessoais, de como tu aprendeu, mas assim, teve alguma pessoa que te ajudou muito de forma direta, te auxiliando, etc, essas coisas, que você vê assim, como inspiração também, mas ali, mais de forma direta mesmo, te ajudando? Cara, eu tenho dois. Mais, assim, mais próximos, me ajudando, né? Tem essas pessoas, essas inspirações Brasil afora, né? Posso citar aqui vários nomes de pessoas que eu acompanho, mas de pessoas próximas eu tenho duas inspirações muito, muito importantes, que é, primeiro, minha mãe, né? E segundo, o Guilherme, né? O Guilherme Gui, Instagram, Gui Deoli, se eu não me engano. O Guilherme Oliveira, ele tem um negócio com a frente muito comercial, e mesmo com, ele tinha condições, mas a história dele começou de fato no mundo do empreendedorismo, quando ele trabalhava em uma biblioteca e ele juntou dinheiro durante o trabalho na biblioteca e ele pegou a tia da igreja, ele queria vender docinho, né? Empreender, vender brigadeiro, docinho, essas coisas. E uma visão muito massa que ele teve, que eu achei assim, muito fora da curva, ele nem sabia isso, que eu notei isso, mas nunca falei isso pra ele. Mas no lugar, eu chegaria e compraria os docinhos dela mais barato para poder vender.
ele comprou os mantimentos para ela poder fazer os docinhos para ele. A diferença, tipo assim, ele diminuiu o custo e aumenta o lucro dele. Então, e quando ele fez isso, ele foi vender no sinal. Ele vendeu muito sinal. E vendeu muito mesmo. E aí um cara no sinal conheceu ele sempre com muita alegria. Inclusive ele tem o mesmo problema que o meu, que é falar rápido. Então quando a gente trabalha com vendas, e ele trabalhava no sinal e eu na ligação, ele tinha esse problema de falar rápido, porque assim, ele tinha assim, menos de 30 segundos para conversa de vender aquilo ali, né? Ele falava muito rápido e muito alegre para que a pessoa, para que ele cativasse. Ele cativou um grande empresário, advogado, que montou uma empresa com ele. E aí começou a jornada dele dentro de empresas de fato. Mas eu aprendi muito a questão com ele de vendas, né? E com a minha mãe de todo o resto, de como pessoa. Então, sobre aceitar, sobre amor, sobre humildade, sobre respeito, sobre lealdade, que é um dos que eu gosto muito desse valor também. Então, meus dois mentores assim, principais e muito próximos são esses, né? Então, a parte comercial, que é uma parte que eu amo, que eu adoro, que está muito próximo de mim, e a parte e também empresarial, no caso dele, e a parte da minha mãe como valores pessoais. Os princípios, né? Os princípios. Assim, pra gente encerrar, qual dica que tu dá para as pessoas que estão assistindo a gente? De vida mesmo. Aí tu me pega. É porque assim, tem tanta coisa que a gente pode falar, mas... É mais uma mensagem para os nossos telespectadores mesmo. Eu preciso pensar um pouco, porque assim... Pronto, eu tenho uma. Eu acho que é o que me baseou pela minha vida até hoje e o que vai fazer me basear pelo resto da minha vida inteira. Eu sempre entrego mais. Sempre, independente do que for. Então eu sempre entrego mais. Eu acho que o principal valor... e a principal mensagem que posso deixar é entregue sempre a mais. Então, se você está num cargo X e você quer ir para o cargo 2X, o responsável por isso, ele não vai conseguir enxergar você no 2X se você não entregar 2X. Resumindo, né? Então, se eu sou vendedor e eu não entrego como um gerente comercial, eu nunca teria me tornado um gestor de vendas. E essa é a primeira. E a segunda é, quando eu for começar algo e tiver a intuição de algo, dê seu máximo e seu 100% no negócio. Dê o seu 100%. Dê a mais do que 100%. Eu digo muito que a empresa é reflexo do dono também. Por isso que hoje a empresa, por si só, todas as pessoas que trabalham nela sempre entregam a mais do que os clientes esperam. Até mesmo do que eu espero. Então eu espero uma coisa, né? E às vezes bicho, tu tem 3 dias para fazer isso, o cara faz em 1 hora. Aí meu amigo, isso assim, é algo que o posicionamento ele influencia. Então sempre entregar a mais, né? E quando for entregar, se entrega 100%. É um exemplo que eu dei, eu trabalhava como gerente comercial, era para passar 4 horas na empresa, mas eu trabalhava mais do que os sócios. Então eu fui promovido a gerente comercial e depois queriam me prover a gerente de fato da empresa. Só que eu não queria mais aquilo para mim. Então eu chegava 1 hora da tarde e já cansei de vezes que sair meia-noite, 1 hora, até 3, 4 horas da manhã. Então eu chegava, os sócios já estavam lá, mas no meio da tarde já ia embora, eu ficava. Então é sobre fazer algo a mais. Todo mundo percebe isso quando você faz. Aleph, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui. Foi um papo muito engrandecedor. Gostei muito da sua história, gostei muito de ter lhe conhecido. E fica aqui o convite para você voltar aqui mais vezes. Gostei bastante da sua história. Talvez até a gente possa falar sobre um tema específico, talvez, né? Sim, exatamente. sobre alguma coisa que tu goste. Pois então é isso. Obrigado. Pois, gente, agradeço também o convite, tá? Fico muito feliz pelo convite. E espero, de alguma forma, ter somado tanto com vocês quanto para alguém que esteja assistindo, né? E com certeza vai rolar uns cortes para que a gente poste nas redes sociais e a gente atinja mais pessoas, né? Mas agradeço bastante e gostei muito do papo também.